boa tarde. Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita e Você Claro. Seja sempre muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda, que o programa hoje, claro, como sempre, tá imperdível. Aproveita que tá esse friozinho, essa chuvinha, eu sei que todo mundo acorda meio desanimado, mas aqui não tem esse desânimo. Aqui a gente coloca conteúdo de qualidade, a receita tá maravilhosa e claro que vocês participam em todas as pautas no @VocêBonitaTV. Vou te deixar já com vontade, porque aquela receita clássica desta época do ano, como, né? Não oferecer aí uma paçoquinha numa festa junina saudável com receita da nossa queridíssima Loli. Bem-vinda! Obrigada! Menina, até paçoquinha sem açúcar você consegue fazer? Sem açúcar, low carb. Low carb? Low carb, não acredito, Loli. E fácil, tá? Porque todo mundo pode fazer em casa. Tá igual. Aí essa daqui, você colocou uma cobertura. Eu fiz uma cobertura de chocolate e uma tradicional, gente. Não dá pra explicar o que tá bom. Vamos ter que experimentar as duas. Carol, tem. Qual que vocês preferem aí, hein? Qual será que é mais gostosa? Vamos fazer um desafio pro público. Diretora já disse que é com chocolate. Não sei. Para os fãs de paçoquinha, ela basta, não é verdade? Basta. Ela é maravilhosa. E o sabor é igualzinho tradicional? Igualzinho. Melhor, vai. Eu acredito. Porque é saudável. Com certeza. Fonte de energia ótima. E ainda não eleva a nossa insulina. Exatamente, muito bom. Sabe tudo. Até já já, então, minha querida. Até já. Porque claro que ela tinha que estar aqui nesse mês junino pra gente comemorar e também aproveitar para conhecer receita bacana. Bom, a gente tá no mês também do Junho Verde. O mês do Junho Verde, ele tem o alerta aí para a escoliose. Então a gente convidou mais uma vez o ortopedista, Dr. João Paulo Bergamaschi. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Pra gente falar sobre o assunto que, na verdade, merece uma atenção pela prevenção, né? Observar aí como é que o tempo vai passando e se de fato o quadro, né? O grau vai aumentando. Vamos falar dos tipos, vamos falar das causas, vamos falar das opções de tratamento, vamos falar um pouco de lordose, cifose e tudo mais. É isso, vamos entender, né? Se é um caso de cirurgia, como é que a gente mantém esse alerta, principalmente na adolescência, né, doutor? Exato, é o mais comum. E eu vou te perguntar, com certeza, já guarda para esse momento, vocês aí também, mamães, até que ponto a pediatria consegue, então, dar um suporte para que a gente mantenha essa atenção. Até Perfeito. já. Bem-vindo, viu? Obrigado, Carol. Agora é o seguinte, a gente está falando aqui de saúde e... Algumas pessoas nunca ouviram falar dessa doença. O que é, então, a febre maculosa? É uma doença infecciosa, aguda, né, que é febril, cursa com febre, um dos sintomas, e ela é transmitida através da picada do carrapato. Quando ocorre a transmissão da bactéria do gênero Rickettsia, essa doença pode causar sintomas de vários níveis de gravidade, podendo ter uma alta taxa de letalidade. Então, quando ocorre a picada do inseto, pode se desenvolver a doença em 2 a 14 dias, em média uma semana. Quais sintomas que a gente vê nessa doença? Febre aguda e súbita, né? Dores de cabeça, dores musculares, articulares, abdominais, pode cursar com diarreia e vômito, pode haver aquele exantema na pele que a gente chama vermelhidão e também vermelhidão na conjuntiva dos olhos. Quando ocorre esses sintomas e a pessoa esteve em área rural, onde é mais comum a presença dos carrapatos, se faz necessário procurar um serviço médico, porque pode haver complicações neurológicas, complicações renais, quadros hemorrágicos, miocardite, pode haver quadros muito intensos e graves que levam a óbito, infelizmente. Mas essa doença tem tratamento, né? É feito com antibiótico, que quando iniciado em tempo oportuno, tem altas taxas de sucesso. Então, por isso que na febre maculosa nós não esperamos confirmação diagnóstica com exames laboratoriais para instituir o tratamento. Quando uma pessoa esteve em área rural ou foi picada por algum carrapato e inicia esses sintomas, a recomendação é procurar um serviço médico. Sim, para fazer os exames confirmatórios, porque esses sintomas podem estar presentes em diversas outras doenças, mas para instituir o tratamento precoce e ter uma taxa de sucesso caso venha se confirmar o diagnóstico de febre maculosa, tá? E então, o que a gente também pode fazer para prevenção, né? Quando estiver em áreas rurais, utilizar roupas claras que dê para identificar algum carrapato, né? Ou utilizar botas, calças e blusas de manga comprida para evitar a adesão desse carrapato na nossa pele. Depois de passar por essas áreas rurais,
fazer uma inspeção na pele mesmo, para identificar o quanto antes esse carrapato for retirado, mais facilmente os riscos diminuem, né? Você identifica o carrapato, remove e o risco diminui. Não são todos os carrapatos que estão infectados, mas a gente vai atuar sempre como se eles estivessem infectados. E a remoção não pode ser espremendo, não pode ser apertando, porque o fluido de dentro do carrapato também transmite, não só a picada, mas o fluido quando se espreme. Então ele tem que ser removido cuidadosamente com uma pinça. Se a pessoa não tiver habilidade, procure serviço médico, né? O quanto antes for retirado, menores os riscos. Então é isso, cuidem-se, existe prevenção através das nossas ações e tem tratamento. Basta a gente identificar precocemente, não negligencie a saúde de vocês. Tá aí, obrigada, doutora Letícia Fiório. Vocês encontram no @doutorabreviado, Letícia Fiório, tudo junto. Mais uma preocupação, né? Mas aqui a gente sempre mantém a informação. E só para completar, ao todo, o Ministério da Saúde confirmou 53 casos em todo o Brasil. E até essa quarta, dos quais 8 resultaram em mortes. Então, desses casos, 12 foram registrados no estado de São Paulo, com 6 óbitos confirmados e 2 continuam em investigação. Conforme o Ministério da Saúde, a maior concentração de casos é verificada nas regiões Sudeste e Sul. Aqui no Você Bonito a gente continua acompanhando e, claro, logo mais vamos trazer uma pauta completinha para vocês. Mas é claro que antes de começar o nosso programa com muito conteúdo, porque a gente vai falar de suplementação para as mulheres 40 a mais, aguardem. Antes a gente vai ouvir o diário da Patrícia, olha lá. Fala, turminha, como é que vocês estão? Hoje foi dia de fazer exame de sangue, então eu tô em jejum até agora, sofrendo, fraca. Mas eu vou fazer agora minha panquequinha de banana, já está encaminhada, não pode desistir. Tá aí, um beijo pra você, isso mesmo, ó, firme e forte, o exame de sangue tem que fazer, é o check-up, vamos falar sobre isso também no Você Bonita, vocês vão acompanhando nas redes sociais e semana que vem, episódio inédito na segunda-feira. Beijo, Paty. Agora, quem tá aqui é ela, nutricionista linda, que eu adoro, Vivian Sanches. Vivi, bem-vinda. Oi, gente, obrigada. A gente vai cantar aonde? Você me conta, olha aqui. Ó, dupla sertaneja, Estamos né? assim, Tons não, nude. e no cabelão liso, porque hoje eu também não me enrolei, no Não tom, é, não no deu total tempo, é look. prático. Que bom, eu gosto dessa sintonia, viu? Bem-vinda mais uma Muito vez. obrigada, é um prazer. Você sempre. escolheu um tema que é, eu diria assim, ó, cerejinha do bolo, né? Do momento aí das mulheres, os 40 a Exato. mais. Suplementação. E o medo que elas têm, né? Meu Deus, eu cheguei no 40, agora é só ladeira abaixo. Não é não. Não é não. Eu tô Não quase é. lá, tá? Eu fiz Ano que vem 40. eu tô no 40. Conta, Vivi, não é não? Será Não que... é, gente. Eu sei porque eu sou especializada em nutrição estética, né? E isso é um relato, é uma angústia das mulheres, né? Ah, eu tô chegando no 40, eu já estou no 40, eu senti uma queda grande. Sim, tem todo aquele processo hormonal, né? Aquelas alterações. Então acaba diminuindo a produção de testosterona, né? Realmente a gente começa a ter uma perda, uma depressão proteica próximo já dos 38, 40, a gente já começa a ter essa perda. Então é importante a gente ter aí uma ideia do que a gente pode complementar no nosso planejamento do dia a dia. Mas é lógico, a gente tem que ter orientação. Sem dúvida. Aqui são dicas, mas não que vocês vão precisar tomar tudo isso. É importante vocês terem uma orientação de um médico, de um nutricionista, para individual. saber o que cabe para você, porque cada um tem a sua individualidade. Mas com as suas dicas e explicações, as pessoas vão se identificando e, Com né, certeza. e no papo com, né, nutrimédico que está ali cuidando de vocês, pode interferir de uma forma Exatamente. positiva, você vir com essa ideia. Eu tenho uma pergunta para te fazer antes da gente começar, que é o seguinte, é verdade que depois dos 40, tudo que a mulher fazia e que dava resultado antes, numa perda de peso ou num ganho de massa, não dá mais? Vai ter que mudar várias estratégias? Depende. Se ela é uma mulher que ela tem uma epigenética, o que é isso? Uma epigenética, o histórico dela de treino. Se é uma mulher que treinou a vida inteira, fez várias atividades, desde pequenininha, adolescente, adulta, varia muito. Tá. Se é uma mulher sedentária e ela quer começar a iniciar agora, é mais difícil. Por quê? A partir mais ou menos dos 30 anos, 32 anos, começa a ter ali uma perda hormonal. Então, uma diminuição, por exemplo, da produção de testosterona. Tá. Hormônio tão importante para
função cognitiva, memória, concentração, humor, disposição, força, e é o mesmo hormônio que gera taxa metabólica ativa, tanto para um ganho de massa quanto para uma queima de gordura. Aí é que está a questão. Entendi. Só que se ela tem um estilo de vida, por exemplo, de estresse, aquela mulher que ela vive estressada, ou ela tem uma privação de sono, porque a produção de nossa testosterona é à noite. É à noite, tá. Então depende muito da pessoa. Eu te falo porque eu tenho pacientes com 20 anos, mulheres com 20 e mulheres com 40, de 40, numa taxa metabólica super acelerada, super bem, porque ela treinou a vida inteira. Entendi. Então varia muito como foi esse histórico aí de vida dessa mulher. Tá Como certo. que foi esse tempo inteiro dela? Mas nunca é tarde. Não. Pelo contrário. Vou lá e já volto pra gente começar com tudo. Você vai contar sobre todos esses suplementos, inclusive no final, se você quiser falar um pouquinho sobre essa questão aí da testosterona, que eu acho importante, mas a gente vai guardar pro final, né? Legal. Se tem contraindicação quando as mulheres precisam, Tá ótimo. né? Não suplementar, mas fazer aí uma reposição. Volto já. E aí, quando a gente pensa nessa história de 40 a mais, ou mesmo pra você que não chegou ainda nos 40, prevenir é a melhor coisa, mas depois fala. Vamos lá, Vivi, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Quer começar direto aqui, Vamos. na ordem que a gente tem na mesa? Vamos lá. falar de whey. De whey. Whey ainda é um tabu para algumas pessoas, né? Ai, meu Deus, mas o whey engorda. Ai, mas eu não treino. Ai, mas... Gente, o whey é uma proteína. Então, a proteína, qual a função dela? Regeneração tecidual, regeneração celular. Então, a proteína, a função dela é cicatrizar. Então, quando a gente faz um machucado, aquela cicatrização, aquela casquinha, é a proteína quem forma. Tá. Né? Colágeno é um aminoácido, é uma proteína. Então, essa é a intenção. Hoje, o whey protein, ele é muito utilizado, sabe como? No pós-cirúrgico. Os médicos indicam hoje, após uma cirurgia, consome whey para acelerar o processo de cicatrização. Que legal. E outra, a proteína, ela aumenta o sistema imune. Então, ela fortalece o sistema imune. E uma dica para vocês, mulheres, que querem emagrecimento, ela sacia. É verdade. Pode reparar, quando vocês comem um carboidrato, absorve em meia hora. Meia hora a gente já tá ali com fome de novo. Quando a gente associa uma proteína a um carboidrato, a absorção se torna mais lenta, você fica mais saciado. E aí, é claro que as quantidades, o horário que vai entrar no dia desta mulher, aí é tudo individual. Mas... você acha que é um excelente recurso? Super indicado, tanto para um ganho de massa, tanto para um emagrecimento. Gestantes, por exemplo, eu quando engravidei, porque gravidez é aquela coisa, tudo que você queria comer, você muda, você quer comer outra coisa, você sente vontades loucas, né? E eu fiquei meio restritiva com as carnes. Falei, gente, eu preciso de proteína, afinal, quem está se formando? Um bebê. Ela é regenerativa. Então, o whey protein ele foi super válido. As minhas gestantes todas tomam whey protein. Muito legal, hein, Vivi? Tá aí, ó. Conversa, então, É uma com o excelente profissional. estratégia para a gente conseguir ter ali um aumento da massa magra, a manutenção dela e trabalhar na saciedade e sistema imune. E hoje a gente tem muitos no mercado, né? Então, Vários. Inclusive preço, enfim, e até a própria formulação. Eles são diferentes, Isso. é por isso que precisa de Concentrados, isolados, tem Isolados, vários tipos. Na verdade, o que vai mudar é o tempo de ação deles de absorção. Tá. Que, na verdade, não muda muito. Então, um acaba tendo um pouco menos de carboidrato, absorve mais rápido, e o outro dá mais saciedade, que é o caso desse, que eu gosto muito, que é o whey concentrado. Então, o nome já diz, concentrado. Então, ele absorve lentamente. E tem mais proteína? Não, na verdade, eles têm a mesma composição. É a mesma? Esse, ele só tem a degradação mais lenta. Então, assim, para um emagrecimento, é melhor, porque ele gera mais saciedade a longo período, do que o whey isolado, que absorve rápido. Ah, entendi. Entendeu? Podemos fazer uma pauta também só sobre isso aqui. É um universo, verdade, né, gente, gente? Isso porque aqui é muito um conteúdo. mundo, né? Esse mundo aqui do whey. Mas vamos falar de vitamina D, que já está aqui também, que é chamado de vitamina, mas a gente sabe que ela tem uma função hormonal, né? Hormonal. A vitamina D ela é incrível. Ela pode ser utilizada aí com uso contínuo, tá? As doses indicadas é de 60 a 80. Tá. Né? Então, muitas pessoas falam assim, nossa, eu faço o exame de sangue, eu tomo 1.000, 2.000 de vitamina D e tá sempre baixinha. Ela demora um pouco mais para absorver, por quê? O nosso estilo de vida hoje mudou muito. A gente não tá na roça, a gente não tá no campo tomando sol o tempo inteiro. Né? Então, hoje, muitas vezes, o sol que a gente toma é ali dentro do escritório, naquela barreira do vidro ali, onde entra só ultravioleta A, então ela acaba não trazendo, absorvendo a quantidade que a gente precisa. Então a gente precisa colocar doses aumentadas. Entendi. Mas tem uma questão importante, porque ela ativa o sistema imune, ela é anticancerígena, ela é precursora natural de testosterona. Então ela tem diversos benefícios, mas pessoas têm medo. Por quê? Acham que vai acabar
aumentando a concentração de cálcio. Ah, essa é Porque uma a absorção questão. aumenta. Então, essa é uma preocupação caso ela ultrapasse um valor dentro Exato. aí do normal. Exatamente. Por isso que a gente acaba incluindo e associando a vitamina K2. Tá. Ela vai trazer esse controle para que realmente esse cálcio vá evidente ali para os ossos e não, né, Para as artérias. Exatamente, Ah, tá? entendi. Ou no sangue, muitas vezes acabam tendo mais concentrações em lombar. Então, entre outras questões aí que acabam tendo aquela hipercalcemia que a gente fala. Agora, para as pessoas que precisam fazer uma reposição, o controle através de exames de sangue é Bioquímica. necessário, né? É necessário, porque eu, pelo menos, como que eu doso isso, né? O paciente ele entra com uma dose maior, se ela tá muito baixinha, que hoje normalmente fica entre 20, né? Tá muito baixinha, ainda mais agora entrando no inverno, né? E aí tem que colocar doses mais altas, associar com K2. Passa um mês, a gente dosa de novo no exame, e aí vai degradando e vai baixando. Vai baixando, e aí a manutenção ideal dela é entre 4.000 ao dia. Normalmente para as mulheres Normalmente. aí, nessa fase. Vou botar já a perguntinha do público para você e a gente segue com o próximo suplemento. Olha lá. Obrigada, Simone. Um beijo. É melhor ácido hialurônico ou colágeno? Adoro. Na verdade, eles têm duas sínteses, né? É um pouquinho, assim, diferente. O ácido hialurônico, ele vai fazer a síntese do colágeno. O colágeno é o colágeno. Entendi. Então, por exemplo, eu gosto de associar sempre o colágeno com o ácido hialurônico, Tá. com o silício, que nós temos aqui também, tá em algum lugar aqui, né? E a vitamina C. Porque eles, em conjunto, vão fazer o quê? Uma absorção maior e melhorar essa síntese de colágeno. O ácido hialurônico não é colágeno, mas Entendi. ele deve ser associado, porque ele vai ter uma otimização. Então não é um ou o outro. Não, Os dois, associar é o ideal. associação Ainda dos mais dois. depois dos 24 anos que a produção de colágeno cai. 24? É. Ó, 24. meninas, Aí ó faz que tempo, né, chega gente? rápido. Ó, vamos colocar na tela mais uma perguntinha. Ai, Cris, obrigada, um beijo. Quando pode fazer reposição com testosterona e quais tipos mais indicados? Tinha certeza que eu perguntar da testo, então vamos lá. Exato. Bom, a testosterona cabe ao médico fazer a prescrição, né? E uma análise individual. Existem vários métodos, né? Tem mulheres mais novas que não precisam fazer a reposição porque elas já produzem. Então é só a gente regularizar o sono, dá para utilizar ali fitoterápicos como tríbulos terrestres, macaperana, que vai fazer ativação e ela voltar. Tá. Agora, mulheres acima de 30, com uma vida louca de estresse, uma privação de sono, um sedentarismo, devem fazer a reposição. Aí existem métodos de chip, eu tenho um chip de testosterona, Tá. tem o método injetáveis que algumas mulheres fazem, método sublingual, gel percursor de pele, Sim. né, transdérmico. Então isso varia muito de mulher para mulher e cabe ao médico realmente te avaliar. Mas é aquela questão, muitas pessoas falam, como ela perguntou, ai, eu acho que eu preciso fazer a reposição. Ok, mas por que ela caiu? Aham. A gente precisa entender. Para quê? Para que se você fizer a reposição, você consiga ter a manutenção. E qual é a manutenção dela? Treinar, atividade física 4, 5 vezes na semana, ajuda na maior produção dela. Tá. Sono regular, dormir pelo menos 7 horas por noite, sem acordar, sem fragmentar esse sono. Certo. E uma boa alimentação. Tudo tá ligado, né? Exatamente. Agora, aproveitando só pra gente completar essa pergunta, quando a pessoa faz uma reposição da testo, de quanto em quanto tempo ela também tem que dosar para ver se atingiu ali valores que sejam satisfatórios? Essa é uma pergunta bem legal, Ká. Por quê? É exatamente o que eu te falei. Se a pessoa não dá a manutenção, ela pode fazer uma reposição, dar picos e cair. E ela nem sabe, né? Nem- Exatamente. Então, se ela não dorme direito, não adianta ela ficar fazendo reposição. Por isso que vai precisar realmente desse acompanhamento médico, pelo menos a cada 2 meses, para ele dosar e ver ali pela corrente sanguínea, ver como é que tá essa absorção, se realmente está absorvendo, se não está absorvendo. Entendi. Tá? Porque se também ela aumenta muito, ela traz alguns efeitos colaterais, né? Então, doses aumentadas, como ela é um hormônio proveniente dos homens, vai trazer uma voz mais grossa, Sim. para uma outra mulher uma acne, Uma uma queda de pele. cabelo. Exatamente. Tem que tomar cuidado. Vou colocar mais uma perguntinha pra gente seguir para o próximo. Olha lá. Márcia, obrigada, um beijo. Para uma pessoa diabética, é melhor consumir o whey protein concentrado ou isolado? As perguntas são muito boas aqui, né, Vivi? Muito bom mesmo. Público Normalmente maravilhoso. eu indico isolado, mas não tem contraindicação o whey concentrado, porque a dose do concentrado é 3 gramas, é muito pouquinho muito de pouco. carbo. E tá com proteína junto, né? E tem proteína, então a proteína faz aquele acoplamento do carboidrato e absorção lenta, que é isso que a gente precisa, não somente para o diabético, mas para a gente também, né? Então a proteína, a importância dela, é legal até essa pergunta, porque muitas vezes a gente sente, quando a gente come um carboidrato sozinho, da meia hora a gente fica meio assim, alguns. Já reparou? Fadiga. Um arroz branco, uma pizza. Dá sono. Dá um Dá sono. preguiça. Exato. Isso chama hipoglicemia reativa.
Quando a gente associa a fibra ou a gente associa a proteína, a absorção se torna lenta, a glicose não dá esses picos e a pessoa não fica letárgica. Então você pode consumir qualquer um dos dois. Tá certo. Vamos pro próximo aqui, que tem muitos. Você já comentou aí do colágeno que perguntaram. Nossa, tem muito conteúdo aqui. Vamos falar um pouquinho de fibras e ômega 3, que eu acho que a gente escuta e tal, mas até que ponto é importante, então, acrescentar fibras nas coisas? Eu vou colocar a fibra, o probiótico e o ômega 3. Ok. Porque a fibra, junto com os probióticos, ela tem uma ação incrível. Tá? Por quê? Elas vão promover uma motilidade intestinal. Qual a importância do nosso intestino? Muita gente não sabe. Ai, mas o intestino eu acho que é só para eu fazer cocô. Não. Né? A gente sabe que é por ele que a gente elimina toxinas via fezes. Sim. Mas a função intestinal é o quê? 70% do sistema imune se concentra lá. Puxa vida, bastante. A absorção de nutrientes é lá. Então não adianta a gente se entupir de polivitamínicos, vitaminas, e quando vai bater nos exames, as vitaminas em queda. Mas como assim? Eu tô tomando... Porque esse ambiente está tóxico. Entendi. Por uma má alimentação ou por uma colonização ruim de bactérias. Tá. Por isso que existem as nossas colonizações boas de Então, bactérias. probiótico tem que fazer parte da rotina. Tem que fazer, e assim, resto da vida. Tá. Só tem que ir trocando as cepas, Vivi? É importante. Quando a mulher ela tem, por exemplo, uma candidíase ou ela tem uma herpes recorrente, candidíase é direto que acontece recorrente, né? A gente precisa aumentar um pouco mais essas cepas, colonizar um pouco mais. Tá. Depois a gente pode usar os mais basiquinhos, como manutenção. Entendi. Mas o importante é a gente deixar o quanto mais cepas possíveis. E as fibras, hoje a gente tem elas assim, né? Tranquilo, no pacotinho, você pode misturar na água, colocar até na refeição. Na água ou até as próprias sementes, elas vão ajudar na oxidação das gorduras que também acontecem dentro do intestino. Entendi. E vão otimizar a absorção dos nutrientes. Mas tem um ponto muito interessante, que são as pessoas que não consomem água devidamente durante o dia. Por isso que eu sempre falo um cálculo, né? Pelo menos a gente fazer 40 vezes quilo de peso, aí você vai ter uma ideia da quantidade de água diária. E quando treina mais ainda, né? Porque Exatamente, tem que repor. porque você gasta mais, elimina, né? Porque a fibra, ela pode empedrar as fezes. E aí é pior para quem tá colocando fibra, porque tá constipado, pode constipar mais ainda. Entendi. Vamos colocar a perguntinha do público, na volta você vai falar aí do ômega que a gente deixou. Pergunta da Gi, um beijo pra Gi. Minha colega de trabalho tinha a barriga bem sequinha. Entrou na academia e começou a tomar whey. Em pouco tempo, ela começou a ficar com barriguinha. Isso é por causa do whey? Ô, gente, a gente tá entregando a amiga aqui, ó. Mas nós vamos descobrir o que aconteceu com a... Ô, Glaucia, você sabe o que aconteceu com a amiga da Gi? Eu acho que eu sei, mas a Vivi é quem vai falar. Eu quero ver se bate a minha opinião com a dela. Deixamos essa perguntinha aí da Gi. Ela conta, entregando total a colega, né? Que ela ia pra academia, tal, tinha barriguinha sequinha, ela começou a tomar o whey e, de repente, ela foi ficando com barriguinha. Então, do sequinho, ela foi ficando com barriguinha. Ela pergunta se isso é culpa do whey. Vai lá, Vivi. Você viu que a gente acabou de falar isso, né? Que muitas têm medo. Aí o whey engorda. Gente, muitas vezes vocês têm ideia de, olha, aqueles fisiculturistas enormes, né? Ele não toma whey. Ele come comida, ele come frango. Então o whey, ele é um suplemento. O nome já diz, ele é um complemento. Nem eu. Eu não consigo comer muito, porque eu treino bastante, eu não consigo comer uma quantidade grande. Então eu utilizo o whey para ser um quebra-galho no meu dia. Tá. Provavelmente não é esse whey que causou essa barriguinha nela. Mas uma questão importante existem pessoas que são intolerantes à lactose. E, por exemplo, esse whey concentrado, ele tem. E ele pode gerar um desconforto e a pessoa fica com aquela protusãozinha, sabe? Sim, porque dá um estufamento. Exato. Mas não é, o whey não engorda, ele é proteína, tá? Eu fiquei pensando aí, eu acho que, de repente, quando ela faz uma barriguinha sequinha, tava ali sem um músculo aparente. Ela começou a treinar mais, colocou mais proteína, tá fazendo um pós-treino legal, a barriga definiu. E quando define, o músculo cresce. Também, porque você treina... Essa foi a minha teoria. Você falou um ponto muito importante. Não cresce, eles A gente, aparecem. em todos os exercícios de musculação, a gente trabalha abdômen. Então. Porque pra tudo, você vai agachar, você concentra no abdômen. Você vai fazer elevação de braço, de ombro, você também trabalha. Então você tá... É isso aí. Exatamente. Então, de repente, Gi... Pode ser, existem N motivos. A colega tá bem. É que como ela tá de roupa, você vê ela no trabalho...
fica às vezes um pouquinho mais pra frente, mas é porque tá definido, às vezes é isso. Mas provavelmente se ela treina, ela deve ter aumentado a ingestão calórica. Isso que a Gláucia falou, porque também aumenta a fome quando a gente treina. Exato. E às vezes pode ser carboidratos na hora errada que ela esteja colocando. Carboidratos que não são fibrosos. Então ela acaba ganhando muitas vezes um pouquinho mais de gordura abdominal, se não estiver equilibrando essa dieta aí. Tá aí. Obrigada pela pergunta, Gi. Ela nunca vai descobrir que é você, porque nem a gente descobriu quem fez a pergunta. Mas dá tempo de mais uma. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Darkley, um beijo, obrigado. Consumo do whey protein como proteína concentrada pode sobrecarregar os rins? Isso é mito, gente, tá? Já aconteceu há muitos anos atrás um relato de uma pessoa que acabou sendo hospitalizada por uma sobrecarga renal e a culpa foi do whey. Não. Era um fisiculturista, no caso, que ele utilizava ali, ele fazia um consumo de pelo menos 20 ovos ao dia. Entendi. Na hora do almoço, quase 400 gramas de carne. À tarde, ele acabava colocando ali mais 15 ovos, ou seja, o excesso proteico pode realmente trazer efeitos deletérios renais. E não é a culpa do whey. Por isso que existe a dieta individualizada, calculada para você, pra gente saber exatamente a quantidade, tanto de proteínas, de carboidratos, de gorduras, tudo que é em excesso pode sobrecarregar algo. Tá certo. Você arrasa, Vivi, você volta. Obrigada, porque, volto, olha, tem esse muita universo coisa legal. Amplo, a Vivi trouxe uma parte, né? Tem glutamina que também a gente pode juntar com uma pauta, com a cúrcuma, que a gente falou já algumas vezes, com a enzima Q10, o ômega 3, a vitamina C, tudo, e o silício, que é fundamental, né? Ele também ajuda na síntese de colágeno, né? Elasticidade, hidratação da pele, é incrível. Tá certo. Vou deixar o seu contato, que ela arrasa. A Vivi, gente, é nutricionista. Vocês encontram o trabalho dela no @clínica Vivian, né, que tem o N, Sanches, é que eu chamo de Vivi. @clínica Vivian Sanches, tudo junto lá no Insta, para vocês conversarem mais e entrarem em contato com ela. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Parabéns, você é linda, maravilhosa. Esse corpão a gente escuta, né? Com o ouvido bem aberto mesmo. Um beijo, até a próxima. Obrigada. É, porque a gente quer todas as dicas, não é verdade? Afinal, profissionais da área. Seguinte, agora a gente vai para as dicas e na volta, o segredo da paçoquinha, receita da nossa querida Loli, sem açúcar, low carb, em 2 versões. A paçoquinha tradicional e essa que tem uma cobertura de chocolate. E aí, qual a sua favorita? Eu vou provar as 2, não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita. E claro que nesse mês de festa junina, uma paçoquinha passaria por aqui, numa versão muito mais saudável, com menos calorias, sem açúcar e ainda low carb. Receita da nossa queridíssima Loli. Bem-vinda! Obrigada, adoro estar Olha. aqui, compartilhando receitinhas saudáveis com você. E eu já experimentei durante o intervalo, gente, experimentei a com chocolate, massa. a cobertura. Socorro, é uma delícia. Gente, Socorro. é melhor, bem que você falou. É melhor do que a tradicional. É melhor que a tradicional. E é fácil de fazer. Que é leve. levinho. A paçoquinha tradicional, ela já tem uma concentração de gordura. Porque Açúcar, e gordura. mais o açúcar. Então ela é pesada. É pesada, é pesada. Essa, ó, levinha. Bora fazer? Vamos lá. Então essa é a receitinha de festa junina, hein? No clima de junho, escolhemos É o clássico. clássico. Vamos lá, vamos começar com amendoim sem casca, cru e sem sal, tá? O normalzinho mesmo. A gente tem aqui ele, a gente vai bater e triturar. Eu vou mostrar o ponto. Que nem uma farinha, é gostoso deixar uns pedacinhos, sabe? Tá. Pra gente morder na boca, você Sim. sentiu? Não precisa bater tanto, então, pra virar farinha, né? Exato, vamos lá. Sobe o som. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Boa. Acho que era do Liquidificador. Dá um pulo. Eu vi assim. Tá tudo bem? tudo certo aqui. Então tá bom. Bora bateu, lá. Bora lá. Então, ó. Aqui eu deixo uns pedacinhos, porque na hora de morder, todo mundo gosta de um crocante. Eu Tá. amo. Então, ó lá. Nossa, é bonito, né? Essa farofinha assim, E já vem ó. o cheiro, né? Bom, para os fãs de sorvetes, daí é tipo a combinação perfeita, né? Aquele sorvete é também. Tem mesmo. sorvete sem açúcar também. Aí, ó. Olha lá, que fácil, gente. Só bater. Essa aqui é a nossa base, tá? Da nossa farofinha. E o legal dessa receita é que rende. Então, é barato, né? Que a gente tinha comentado. tem custo Bom. bacana. E
Rende bastante. Vamos lá. Quanto é com essa que a gente deixou lá no Instagram, de ingredientes? Nossa, eu acho que dá pra fazer tipo umas 40, assim, mini, né? Aquele Sério? tamanhozinho. Daquele tamanho? Sério, rende Com essa bem, quantidade que a gente deixou no rende. Insta. Lá, vai aparecer o QR Code aí pra vocês, os ingredientes estão lá. Vamos lá. Então é super, super simples, tá? Aqui é o amendoim. A gente vai entrar com amêndoa triturada. Agora, óleo de coco. Eu uso óleo de coco sem sabor, para aquele gosto de coco não interferir no sabor do amendoim da nossa receita. E acaba sendo pouco, porque a farinha de amêndoa e o amendoim já soltam, né? Já, e vai pro forno, então quando esquenta também rola isso, Tá. de soltar a gordura. Um pouquinho da pasta de amendoim tradicional, 100% amendoim. Vai trazer aqui um pouco de cremosidade e vai trazer a liga, né? Porque é uma receita vegana, não tem ovo. É isso que eu ia falar, não Exato, tem... É não- vegano, então, é ó, vegano. sem açúcar, Sem low carb, glúten, low carb. vegana. Não, e, assim, é ótimo, aquele lanchinho que você tá com vontade de comer um docinho, porque Olha. é gordura que sacia, né? É Boa. aquele famoso sem tudo, mas cheio de sabor. Segura neste momento que a Tá. gente quer acompanhar, vou lá e já volto. Pronto. Que a gente vai entregar o segredinho daqui a pouquinho. Loli conta tudo. É sempre uma delícia. São receitas assim, né? Não quer dizer que você nunca mais vai comer nada com açúcar, nem que você nunca mais, né, vai colocar ali gordura nos seus alimentos. Não. Mas pensa que tudo que você faz com frequência é o que garante o... E é isso aí. Loli já está lá preparadíssima, Tô esperando. né? E a gente aproveita até para comentar o seguinte, que quando a gente fala de calorias e quando a gente pensa no todo aí do dia, é uma receita que você conseguiu tirar muitas das calorias, porque Muitas. o açúcar, ele aumenta demais. Demais. Quanto que vai no tradicional? Nossa, acho que vai pelo menos 2 xícaras de açúcar. Oi? 2 xícaras? É muito. É um copo assim, ó, É. de 200 ml, né? Não, é Ô, gente, assustador, isso é bastante né, gente? demais. Então, aqui você vai ter as calorias só da gordurinha. Exato, gente. Certo. Maravilhoso. Eu adoro dar essas dicas de receita, né? No Instagram eu faço isso direto, né, Carol? Já viu? É, você é campeã. O Instagram dela bomba. Já já eu passo pra vocês. O QR Code tá aí pra vocês pegarem os ingredientes. Vamos lá, então. Voltando pra receita, a gente vai adoçar com adoçante saudável, eritritol. Tá. Tá bom? Então aqui, ó, vou colocar ele. Se alguém em casa quiser substituir, pode substituir pela mesma quantidade do que eu coloquei esse aqui. Então, se é um açúcar de coco, um açúcar mascavo ou outro tipo de adoçante da sua preferência, Tá. pode substituir também. Certo. Então, vamos lá e aí a gente vai misturando. O ponto que a gente vai pegar vai ser na mão mesmo, amassando, tá? Eu Parece vou que não mostrar. vai dar o ponto, mas Vai, sempre porque dá. vai soltando a gordurinha. Isso. E aí vai dando a liga. Exatamente. Tá. Olha lá. Mão na massa. Então, gente, é uma receita vegana, sem glúten, sem lácteo também. Sem lácteo, vegana total. Sem nada É de verdade, origem é vegana sem animal. lácteo, obrigada, é isso mesmo. Pronto. Mas não tem nem nada pra trocar, certo? Então ela é 100% vegana, Exato. sem glúten, Super low carb, simples, tem que fazer. sem açúcar. Isso. É pra Olha, todo mundo comer, choquei. criançada. É, não, total. E Não dura é? quanto tempo, Loli, pra gente guardar, assim? Olha, é assim, a gente vai assar, né? Então, acho que uns bons 20 dias dura. Local bem fechadinho, Tá. fresco, dura bem, né? É o seguinte, agora meu toque, que eu adoro colocar na paçoquinha, é o flor de sal. Pra dar aquele gostinho. Quem não gosta, coloca menos, mas testa em casa e depois me conta se gostou, porque juro que faz diferença. Ah, faz. Um salgadinho. Boa dica. Dá uma equilibrada nos sabores, que eu acho mega importante. Bom, é isso. E agora a gente vai montar e eu vou explicar como. Tá. Deixa eu passar aqui a Vai mão. que fácil, hein, gente. Faz junto. Já vai Vamos ter uma fazer. paçoquinha já já. Ó, gente, é o seguinte, aqui eu tô com um tapetinho de silicone. Não tem em casa? Pode usar papel manteiga, que também funciona. É um pouquinho trabalhoso? É, mas vale a pena. Como a gente vai fazer? A gente vai abrindo pequenas porções no tapetinho. Tá vendo? Que ela vai formando. E a gente, com esse cortadorzinho, que pode encontrar no Mercado Livre, na internet, em qualquer lugar, a gente vai cortar aqui assim, ó. Tá. Ele faz o nosso quadradinho sair perfeito. Tipo forminha de gelo também, se pega um ali. Olha lá.
Que boni! Não é? Aí, ele termina de dar a liga no forno. No forno, exatamente. Tá, Ele vai fazer o quê? Vai ficar crocante, dourado. Eu vou fazer 2 aqui tá bom. para vocês verem como que é o processo. Então, vai pegando a nossa Vai massinha. Por isso que vai rende jun- muito, porque você usa Entendeu? tudo. Usa tudo. Aqui em 10 minutos a gente faz, é rapidinho também. Mas deu para entender. Sim. 10 minutinhos no forno, 160 graus. E eu vou mostrar como finalizar no chocolate, que é a opção que você gostou. E é só isso, 10 minutos, tá pronto. Ficou dourado. Vocês e viram fica- na mesa? Ele não desmancha, ele Não fica desmancha, durinho. nem na boca, fica Olha lá. perfeito, fica crocante. Muito bom, gostei. Fácil mesmo. Vamos banhar no chocolate? Vamos banhar no chocolate. Pronto. Então, eu vou colocar aqui pro lado essa parte. Tá. Vamos tirar assim. Quer né? colocar aqui pra gente? Quero. Pra gente não perder, não é verdade? A gente Gente, não não faz aqui perder. no ar, mas depois a Loli vai fazer pra todo mundo. Vou fazer, Não gente. pode perder. Não, nunca. E você que já Põe aqui. trabalhou tanto, né? Já produziu Já. tantos doces, Pode eu pôr aqui. sei que cada pedacinho aí de ingrediente não pode perder. Ó, eu vou mostrar como faz pra vocês fazerem em casa, porque vale a pena fazer essa banhada, né, Carol? Sim, ficou uma delícia. Esse chocolate depois você conta nas suas redes, qual você Eu escolheu. conto e eu conto também como temperar, que é importante você temperar o chocolate. Tá. Porque você quer um chocolate bem brilhoso, crocante a casquinha. Aqui, ó, como que ela sai? Sai assim, 10 minutinhos de forno. Ela fica Acredito dourada. que na air fryer dê pra preparar, será? Tem, acho que dá, né? Dá pra fazer tudo hoje em dia, né, Fryer? Acho que dá. E aqui não tem segredo. Um bom chocolate 70% temperado, sem açúcar. Colocamos, vamos ver isso aqui. E aqui, Agora ó, a Glaucia vai dando Ó. sim, chilique lá no switch. Hein, Glaucia? Olha isso Olha aí, lá. ó. Oh, meu Deus. E aí É a gente... bonitinho esse Ai, o coisinho que você usa também. garfinho. Vou falar que facilita. É. Vale a pena adquirir. Gente, que delícia. Aí aqui, isso. ó, 5 minutinhos, já vai ficar com aquela casquinha. Fazer mais um. Acabou, né? Porque depois ele fica durinho. É fácil, é gostoso, é saudável, não tem por que não comer, fazer essas trocas, né, inteligentes. Que receita que rende, hein? Eu tô chocada. Uhum. Faz Aí, ó. igualzinho, porque rende muito. Não, uma graça. E quem quiser tem outras forminhas, dá pra fazer outros formatos, Dá, de né? coraçãozinho, florzinha, Florzinha. total, dá super Céu de é o fazer. limite É nessas verdade. forminhas. Muito legal. Depois, então, lá nas suas redes sociais, quem te perguntar, Loli, Ensino como é que tudo, tempera o chocolate que faço você tudo. escolheu. As marcas. É, porque tem muita marca bacana brasileira. Muita. Vamos lá? Vamos lá, Vamos óbvio. experimentar essa Vamos lá. delícia que eu já queimei largada durante o intervalo. Já posso dizer pra vocês que esse com chocolate tá tudo de bom. Mas agora eu quero experimentar o tradicional. Tradicional. Vamos lá. Tá tão bonitinha a mesa, olha isso. Ai, ficou bonitinho. lindo, Assim. ficou massa. Não, festa junina é tudo de bom, né, gente? Maravilhoso. Eu Minha amo. época do ano favorita, sabia? Jura? Eu gosto É, também, que eu viu? sou a doida do outono e inverno, eu gosto dessa época, assim, né? Do clima. Sei, Então, sei. não Eu gosto tem do como. Natal também, sabia? É, Docinho, também. Natal é especial. Nosso final do ano aqui é meio corrido, né? Quando a gente viu, já Sempre foi, é. né, Glaucia? Peraí, que eu vou roubar esse daqui que tá Tá, mais eu vou no chocolate que eu vou falar que Eu não adoro. resisto. Quando a gente viu, já foi, é ótimo. Vamos lá. Teste da paçoquinha sem chocolate. Ai, o cheirinho é bom. Morro. É muito Meu Deus. bom. Agora eu senti o flor de sal. Não é gostoso? Até essa simples é gostosa. Ai, Loli, agora eu não sei se você me deixou na dúvida. Eu vou pegar meus pedacinhos de Não, chocolate. não sei. Eu fico chocada. E a casquinha bem fininha de chocolate. Olha, se você tá com vontade de um doce um pouco mais doce, chocolate. Se você quer um doce com o equilíbrio da paçoquinha, porque ela é um doce equilibrado, Claro. sem o chocolate. As Já duas estão fica maravilhosas. perfeito. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Que Ela bom que entrega você mesmo, gostou. gente. Ela conta as dicas, ela conta os segredinhos. Você prepara em casa. E agora você tá com um novo Insta. Tô com o novo Insta. Mudei. Pode falar. Loli Keller, com 2 Is. Loli Keller. L-O-L-I-I. E Keller. o Keller com K e 2 L's também. @Loli Keller pra acompanhar todo o trabalho dela. Obrigada mais uma Obrigada vez. a Um você. beijo. Depois você coloca uns lá pra Beijo. levar pros meus Combinado. meninos, tá? Até a próxima. Beijo. Obrigada. Tá vendo? Não é difícil.
É só fazer bonito. Do programa comentamos que hoje a gente vai falar de escoliose nesse mês, que é o Junho Verde. Então a gente convidou mais uma vez o Dr. João Paulo Bergamaschi, ele que é ortopedista. Bem-vindo, doutor, para a gente falar sobre o assunto, o alerta, né, a diferença aí dos tipos de escoliose. Mas antes a gente vai ter uma ideia aí dos números. A gente preparou um VT de abertura, olha lá. O mês de junho é dedicado mundialmente à conscientização sobre a importância dos cuidados e tratamentos com a escoliose. Condição que afeta grande número de pessoas e pode trazer consequências negativas à saúde se não for bem tratada em tempo e adequadamente. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que 2 a 3% da população mundial sofre de escoliose. No Brasil, são mais de 1,6 milhões de pessoas com a doença, sendo que cerca de 160 mil delas precisam de tratamento cirúrgico. Mas boa parte dos casos da escoliose diagnosticada na adolescência é leve e o tratamento baseia-se em observação médica regular e reabilitação motora. É importante consultar um médico especialista assim que notar os primeiros sinais de anormalidades na coluna. Esse profissional é capacitado para fornecer orientações e, se necessário, solicitar exames para verificar a presença de qualquer problema. Tá aí, agora que a gente já conheceu números, né, em uma breve dissertação aí sobre a doença, sobre o problema. Doutor, vamos falar mais a respeito, porque tem muitas coisas que as pessoas desconhecem, que são tipos até diferentes de escoliose, mas vamos começar do início. A gente tem aqui até uma ilustração, para ficar bem claro para o público, se você quiser, né, fique à vontade aqui para utilizar, mas vamos então explicar o que é a escoliose em si, né, o problema. Perfeito. Assim, essa história do Junho Verde, né, do mês de conscientização, ela nasceu justamente pelos problemas que uma escoliose não diagnosticada na infância pode causar na vida adulta. Então isso impacta de uma forma profunda na vida do indivíduo, tá? E as pessoas muitas vezes confundem escoliose com cifose, com lordose e com as outras oses, tá? Então, são assim, coisas diferentes? Coisas diferentes, tá? E aí nós vamos conseguir mostrar de uma forma bastante didática aqui nesse desenho. Então, escoliose é quando a gente, olhando a coluna de frente, a gente observa um desvio, tá? Então, do lado azul, a coluna reta, olhando de frente ou por trás, e aqui a coluna vermelha, a gente consegue observar claramente aqui um desvio, tá? Nesse eixo, e isso caracteriza a escoliose. O que é diferente, por exemplo, da lordose. A lordose é quando a gente olha de lado o indivíduo, que é aquela curvinha que nós temos na região lombar, a curvinha do bumbum, tá? Que é a mesma curvinha que a gente tem aqui no pescoço. Então a gente tem uma lordose que é fisiológica, todo mundo tem, todo mundo precisa ter no pescoço, na região lombar, e na região torácica é o contrário, é a cifose. Entendi. Tá? Então essas curvaturas, elas são fisiológicas, então todos os indivíduos têm, eles precisam ter. Quem não tem, aí sim passa a ter algum tipo de problema, porque está com algum desequilíbrio mecânico na coluna. O que é um problema é o grau maior nesse sentido. Exato. Então assim, cifose e lordose. Não ter e ter muito, aí necessita de tratamento. Ok. Mas é que muitas vezes as pessoas falam, eu tenho lordose. Ainda bem que você tem lordose, é importante ter. Não pode ter pouco, nem muito. Nem muito. Agora, a escoliose não. Escoliose, quando a pessoa tem, realmente é algum problema. Ela precisa realmente de tratamento. Certo. E aí são duas faixas etárias principais para a gente poder, de repente, discutir sobre isso, né? A parte mais da adolescência, crianças e adolescentes, e a faixa mais de idosos, né? Terceira idade, que são assim, os dois grupos principais que acabam tendo escoliose. O primeiro, nas crianças e adolescentes, tá? Muitas vezes por problemas de crescimento.
Tá? Tem um tipo, o tipo mais comum de escoliose do adolescente, a gente chama de idiopática. Idiopática na medicina é quando a gente não tem uma causa definida. Essa é a mais comum. Essa é a mais comum. Eu tô com os nomes aqui, então, escoliose congênita, neuromuscular e idiopática. A gente vai falar sobre todas, mas essa, então, é a primeira mais comum, idiopática. E por muito tempo a gente tentou associar alguma causa, posicionamento do feto dentro da barriga da mãe, Jura? Travesseiro, colchão, berço e tudo mais, e na verdade não tem nenhum fator específico que causa isso. Muito provavelmente tem algum componente genético. Já hoje em dia a gente já conhece alguns genes que estão relacionados ao surgimento da escoliose, tá? Mas ela mesmo assim chama idiopática, tá? Que é a mais comum, que acontece nos adolescentes. Que acontece durante, geralmente, o estirão de crescimento. Eu queria entrar de 10 a 14 anos. Eu te deixei uma pergunta, doutor, na abertura, que eu acho importante, porque como pais, né, a gente confia muito nos pediatras, né? São os médicos até, sei lá, até quantos anos a gente acaba levando, e a gente mesmo também frequentava e tudo. E até que ponto, então, os pediatras estão ali atentos a essas questões, como um alerta para os pais, porque às vezes, como a gente vê todo dia a criança, a gente não percebe que está crescendo, de repente quando uma roupa não serve, quando o tênis já não serve mais também. E aí algumas coisas fogem, né, da nossa percepção, pensando na questão postural. A gente não fica na sala de aula com eles, a gente não está vendo né, como é que eles estão ali. Então eu acho que essa confiança no pediatra, até para quem está nos assistindo, é uma coisa muito importante. Então, até que ponto os pediatras, sim, precisam ter esse alerta para encaminhar as crianças para um ortopedista? Felizmente, os pediatras, eles são as pessoas que mais diagnosticam a escoliose na criança e no adolescente. Então, assim, principalmente Graças os nossos pediatras no Brasil, eles têm uma consciência muito grande a respeito dessa questão postural. E eles sabem fazer testes específicos, inclusive, para poder identificar até mesmo escolioses leves, pegar bem no início da doença. E é muito da forma que você falou. Os pais, muitas vezes, eles não conseguem identificar, eles vão identificar a escoliose num grau mais avançado, num dia que esse adolescente vai estar na praia, e aí, de repente, agacha e vê que um lado é um pouco maior que a outra, e aí chama atenção. Mas aí, muitas vezes, já é um estágio mais avançado, que muitas vezes a gente perdeu o timing de fazer aquele tratamento clínico e acaba precisando de algum tipo de intervenção cirúrgica. Aquela compensação de quadril e da perna também pode ser uma das questões, porque a gente consegue visualizar essa parte, né? Então, como uma coisa, um lado compensando o outro, e diferente, mas a parte do quadril também acaba tendo uma modificação. Que é uma outra causa de escoliose, que é quando a gente tem uma dismetria nos membros inferiores. Então, uma perna mais comprida do que a outra, a longo prazo a gente sabe que pode ter uma chance maior de desenvolver algum desvio na coluna. Então são coisas diferentes. Coisas distintas. Essa causa acaba sendo uma causa mais mecânica, né? Por acomodação. Então, assim, até uma forma de compensação do nosso organismo para poder realmente se manter alinhado. Doutor, então, entendido isso, o pediatra conseguiu, né, trazer essa informação, esse alerta, o ideal é que procure um ortopedista, certo? Exato. E aí, como é que segue pensando nesse tipo de escoliose que você comentou? Só uma coisinha antes. E a segunda pessoa que mais diagnostica a escoliose é o educador físico. Que bom, né? Educador físico / fisioterapeuta, às vezes fazendo alguma atividade, academia, ginástica, natação, alguma coisa consegue. Mas é a segunda pessoa. Mas uma vez identificado, o ortopedista ele tem que ser acionado, tá? Porque a gente consegue realmente iniciar um tratamento e muitas vezes evitar uma necessidade de uma cirurgia. Tá? Em algumas situações, a gente pode até pensar em uso de coletes, por exemplo. Antigamente se usava muito mais o colete. E aí, com o tempo, a gente conseguiu identificar qual é o tipo de escoliose, qual é o perfil de paciente, de criança, de adolescente, que vai se beneficiar mais do colete. E aquela criança que, na verdade, não muda nada usar o colete, que a gente acaba até preservando um pouco mais ela e
intensificando um pouco mais a parte de reabilitação física. Que aí é através de exercícios mesmo. Através de exercícios, só que são exercícios específicos. Então, o ortopedista, ele faz esse acompanhamento, mas nessa parte de reabilitação, sem dúvida nenhuma, precisa de um fisioterapeuta que está acostumado a tratar criança, que está acostumado a tratar escoliose, que está acostumado a fazer esses tipos de exercícios específicos. E doutor, caso não tenha aí, né, esse cuidado, essa intervenção, essa prevenção, o que pode acontecer com o passar dos anos, aumentar ainda mais esse grau e, né, essa descompensação aí, enfim, da coluna. Por conta desse componente genético, algumas escolioses acabam tendo um caráter um pouco mais agressivo, vamos dizer. E aí realmente a gente observa uma curvatura um pouco maior, tá? E aí nesses casos a gente não consegue, só com tratamento clínico, impedir uma progressão da curva. Não estou nem falando em trazer a coluna para o lugar, estou falando só para ela não continuar piorando. Entendi. E esse é o problema, se ela continuar piorando, uma hora ela vai comprometer órgãos, pulmão, coração, órgãos abdominais. Então aí entra o tratamento cirúrgico. Então a partir de certo grau, a cirurgia ela passa a ser muito benéfica, porque ela previne que isso piore e aí a gente consegue fazer muita correção durante esse tipo de tratamento cirúrgico. Doutor, vou deixar a perguntinha daqui a pouco no @VocêBonitaTV, vou lá e já volto e vamos discutir aí qual a idade, então, ideal, caso tenha uma indicação. Já tem, Glaucia? Cirúrgica, olha lá, na tela. Obrigada, Lu, um beijo. Quando a pessoa tem escoliose desde criança e não foi tratada ainda, tem como tratar na fase adulta? Vai ao encontro do que a gente estava comentando, vamos falar sobre isso também. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para as dicas e volta daqui a pouquinho para responder uma pergunta que a gente deixou a respeito de tratamento, né? Depois aí de uma fase não cuidada da escoliose. Vamos falar de cirurgia e dos outros tipos também. Mandem mensagens no @VocêBonitaTV. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, hoje conversando sobre escoliose com o Dr. João Paulo Bergamaschi, que é ortopedista. A gente deixou uma pergunta importante, acho que foi da Luciana, né? Vou repassar para vocês. Ela diz, quando a pessoa tem escoliose desde criança e não foi tratada ainda, tem como tratar a fase adulta? E aí? Não, sempre tem, né? Não tem o tempo ideal, assim, para a gente poder fazer um tratamento, tá? Obviamente, em cada fase vai necessitar de um tratamento específico. Então, quanto mais cedo a gente trata, mais fácil. Quanto mais tarde, mais difícil. E, de repente, maior a chance de precisar de cirurgia. Nessa fase, então, a cirurgia pode ser uma indicação? Pode ser uma indicação, mas a gente precisa entender que, assim, se é realmente a escoliose que está causando, por exemplo, uma dor nela, ou se é uma questão postural, fica o dia todo sentada, não está fazendo exercício, a musculatura está fraca. E aí a musculatura fraca, com esse desequilíbrio da escoliose, geralmente fica um pouco mais sintomático, né? Então, a gente precisa entender realmente se é só a escoliose ou se tem alguma coisa que veio junto aí por conta do estilo de vida, tá? E nem tanto a escoliose que está causando isso. Tá certo. E eu deixei a perguntinha também, doutor, da questão da idade, né? Quando encontrado, então, descoberto ali nessa fase infância e adolescência que você comentou, qual é a indicação se tiver que fazer a cirurgia? A cirurgia, assim, é recomendada a gente esperar o máximo possível a criança e o adolescente crescer. Porque, invariavelmente, a gente precisa prender várias vértebras nesse tratamento cirúrgico. E aí a gente pode comprometer o crescimento residual que ainda essa criança pode ter. Então, a gente tenta sempre postergar essa cirurgia para o término, para o final da fase de crescimento dessa criança e adolescente. Mas tem alguns casos mais graves que a gente acaba precisando intervir antes. E hoje existem materiais que permitem a gente fazer uma correção e acompanhando o crescimento dessa criança durante a adolescência. Olha que bom. Então, é uma correção que a gente vai alongando a coluna conforme a criança vai crescendo. Parcial e talvez tenha que... vai precisar talvez de mais de uma cirurgia. Geralmente sim. Ao longo desse crescimento. Geralmente sim. Vamos colocar a perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Cleusa, obrigada, um beijo. Quando um lado da coluna lombar fica levantado como se fosse uma bola, a causa é escoliose? Pode ser. É o principal sinal que a gente observa quando tem um desvio na coluna, ou na região torácica, aqui mais alta, ou na região lombar. Então, um lado é mais levantado que o outro.
Isso mostra o quê? Que além do desvio, as vértebras elas estão rodadas. Então, é tridimensional o negócio, não é só num eixo, né? Então, as vértebras elas vão para o lado e elas rodam. E aí, esse movimento de rotação da vértebra desequilibra as costas. Tá certo. Tem mais perguntinha que escreveu pra gente na tela. Obrigada, Clara, um beijo. Fui diagnosticada com início de escoliose, porém no inverno tenho muito torcicolo. Tem relação com a escoliose? Faço musculação para não avançar. Depende da idade, depende de muitos outros fatores, mas que a gente estava conversando aqui. Geralmente a escoliose, principalmente na criança e no adolescente, geralmente não vem acompanhada de dor. Tá. Na fase adulta, sim, mas aí tem outras causas. Então, muito provavelmente, esse torcicolo deve estar mais associado a questões posturais. Fica muito tempo sentado, muito tempo em pé durante o dia, tá? Ou executa alguma atividade numa postura ruim, que acaba sobrecarregando a musculatura, mesmo ela fazendo academia, que ela falou que ela faz academia, tá? Então, provavelmente está mais relacionado a isso do que a escoliose em si, mas sim, e isso é o mais comum, mas não necessariamente a escoliose está diretamente ligado. Exato. Vou aproveitar essa pergunta porque isso pode ser mais comum do que a gente imagina e que bacana que ela treina, que tem, né? Você disse que treinar é importante, a musculação vai ser importante, mas tem que ter um profissional que entenda do caso, né, doutor? Porque quando ela diz às vezes que teve um torcicolo frequente, pode ser porque alguns exercícios na musculação para ela, de repente, não vão ser aí benéficos, Perfeita essa colocação, porque isso está sendo cada vez mais comum. As pessoas não estão querendo treinar, por exemplo, com um personal, por acharem que já sabem fazer o exercício da forma, e aí aumentam a intensidade, aumentam a carga, aumentam o peso e começam a fazer alguma alteração postural durante a execução do exercício. E isso traz problemas. Então, isso Tem que ser alguém que entenda exatamente da escoliose. É fundamental. Tá certo. Dá tempo demais, né, Glaucia? Olha lá. Obrigada, Jéssica, um beijo. Fui diagnosticada com escoliose apenas aos 24 anos e quando iniciei na corrida senti dor. Por isso, descobri joelho valgo. Pode ter sido uma compensação dos joelhos pela má postura causada pela escoliose tardiamente diagnosticada? Tá. Joelho valgo é um desvio que a gente tem no joelho, que as pernas, os joelhos eles se encontram e os pés se afastam, né? Tá. É como se a nossa perna tivesse um X, vamos dizer assim. Isso geralmente não está associado à escoliose. Tá? É diferente de como nós comentamos aqui, dessa dismetria ou discrepância entre os membros inferiores, uma perna menor que a outra. Tá? Mas esses desvios no joelho, tanto o joelho valgo como o joelho varo, geralmente não estão associados à escoliose. É outra questão. É outro problema. Então ela está provavelmente com dois problemas aí e vai precisar tratar as duas coisas. Mas que bom saber que é o mesmo especialista, que é o ortopedista que cuida das duas coisas. Exatamente. Certo? Mais perguntinha, olha lá. Lucia, um beijo, obrigada. Meu marido tem peito escavado e hoje sofre muito com a escoliose por conta da postura. Existe tratamento ou colete que corrija esse peito escavado? Existe, é mais fácil ser tratado durante o crescimento, em que o osso ainda está em fase de crescimento e remodelamento. Então, esse remodelamento ósseo a gente consegue de uma forma muito mais tranquila com o uso do colete. Tá? Esse peito escavatum, né, na verdade, ele tem uma proeminência maior aqui nesse osso externo que a gente chama, né, na caixa torácica. Tá? Na fase adulta é mais difícil. Então, assim, para a gente poder realmente pensar em correção, talvez a gente precise pensar em alguma cirurgia e aí colocar numa balança. Se uma cirurgia para correção dessa deformidade no tórax realmente faz sentido, se justifica, porque é uma cirurgia um pouco mais invasiva, uma cirurgia que requer um tempo de recuperação maior, entendeu? Então a gente precisa colocar numa balança para entender se realmente é necessário. Se há algum problema além da escoliose que já esteja aí comprimindo órgãos, né, trazendo algumas questões secundárias, né, doutor, dessa escoliose. Aí é individual, né? É individual, na consulta, é individual. Paciente médico. Dá tempo de mais uma na tela. Jair, obrigada, beijo. Tenho 51 anos com escoliose de 96 graus. Quais riscos de cirurgia? É bastante, né, doutor? Perdemos o time, na verdade, né? 96 graus é uma escoliose um pouco mais avançada, né? Então imagina, essa curva que a gente tem no bonequinho vermelho, a gente calcular esse desvio e ter 96 graus de desvio, é bastante, tá?
Mas assim, a cirurgia, ela obviamente nos últimos anos evoluiu demais. Então a parte técnica evoluiu muito, a parte de materiais e equipamentos evoluiu muito. Hoje a gente consegue utilizar técnicas menos invasivas para poder fazer esse tipo de correção. Olha que legal. Tá? Mas obviamente quanto maior a idade, mais difícil tecnicamente de a gente colocar essa coluna no lugar. Porque as coisas elas vão se acomodando, elas vão cicatrizando, elas vão calcificando daquela forma. Entendi. Então muitas vezes eu preciso fazer solturas dessas vértebras, que a gente chama de osteotomias, né? É como se soltar vértebra por vértebra para a gente conseguir fazer esse movimento de correção e deixar a coluna alinhada, entendeu? É possível, tá? Tecnicamente bem mais difícil, mas obviamente a gente precisa também, bom senso, colocar numa balança para entender se é a escoliose que está causando toda essa limitação ou se tem alguma outra coisa que a gente consegue atuar de uma forma menos invasiva e acompanhar a escoliose. Tá certo. Doutora, a gente tem 1 minuto e eu não comentei a questão se a gente tem uma diferença no número aí de diagnósticos, enfim, de meninas e meninos, né? Tem nesse caso da escoliose? Tem, é mais comum em meninas. É mais comum em meninas. É mais comum em meninas. Então, mamães aí tem que ficar... Tem alguma atividade física que não deve ser feita nessa fase, adolescência ali, nesse início, que pode atrapalhar? Não, absolutamente nenhuma. Vida normal. Vida normal. Mesmo uma criança ou adolescente com um diagnóstico de escoliose, ela, na maioria das vezes, pode fazer qualquer tipo de atividade física. Tá certo. O mais importante é o quê? Buscar tratamento. Tá certo. Doutor, obrigada mais uma vez. Vou deixar aqui o @, Clínica Atuale, @Clínica Atuale. Doutor João Paulo Bergamaschi, ortopedista, conversou com a gente hoje. Obrigada, doutor, foi maravilhoso. Até a próxima, viu? Obrigado, Carol. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã, 12:30. Beijo vocês. Obrigada, meninos.